A pregação tem o mesmo título da pregação passada, complementado com parte 2, porque o plano era pregar a mensagem passada sobre 6 pontos, o título Como usufruo da soberania de Deus. Eu tinha 6 pontos para expor a vocês, e no terceiro esgotou o tempo que eu separo para uma pregação de domingo à noite, então achamos por bem parar ali e continuar hoje. E assim vamos fazer. Como usufruo da soberania de Deus, segunda parte, mesmo texto, Salmo 135, versículos 1 e 6, que diz assim, Salmo 135, versículos 5 e 6, com efeito, eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela pregação passada, que deu base a esta, ou pelo complemento, que esta é da outra. Que Teu Espírito Santo nos ajude a transmitir estes 3 últimos pontos desta pergunta: como eu posso usufruir no meu dia a dia, na prática, da Tua soberania, ó Deus? É apenas um dado teológico para nós conhecermos, mas que nada ou pouco tem a ver com o nosso viver cotidiano? Já mostramos que não é, e que temos sim muito que aplicar. Então nos ajuda a viver de uma maneira mais coerente com aquilo que conhecemos de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço que nos edifique em Cristo e toque corações que não têm Cristo para que cheguem aos pés dele. Em nome dele, amém. Falei da importância de estarmos sempre lembrados dos atributos de Deus, sempre lendo e relendo e lendo de novo na Bíblia, em livros apropriados, para nós crescermos espiritualmente, tendo essas verdades nos lavando vez após vez, nos renovando nesse conhecimento, e para falar dos outros, falar aos outros, espalhar essas coisas de Deus, essas virtudes, esses atributos. Concentrei na soberania de Deus, que está sendo o nosso assunto, e comentei que esse texto contém a própria definição de soberania, que é ter o poder para fazer o que quiser, onde quiser. E poderia complementar quando quiser e como quiser. Isso é, de fato, soberania. Mostramos que Deus é ilimitado no exercício da sua vontade esta que sempre será santa, reta, justa. Perguntei como é que nós poderíamos então usar essa sabedoria para o nosso benefício diário, e já respondi com 3 respostas às 6 perguntas que eu fiz. Aliás, a pergunta que eu fiz será respondida de 6 formas, as 3 primeiras eu já comentei. Primeira, você pode ser uma pessoa menos frustrada na sua vida. Segunda sugestão, você pode ter menos medo das coisas que vêm do futuro. Terceira, você pode enfrentar melhor as crises quando elas chegarem. Já foi claramente comentado tudo isso, não vou mais repetir. Eu quero então, sem mais demora, passar para as outras 3 sugestões. No caso, a primeira de hoje, mas a 4ª da lista de 6. Você pode ser uma pessoa muito mais ousada nos seus projetos, nos seus planos de servir, de trabalhar, de honrar, de glorificar a Deus neste mundo. Nós somos muito tímidos no que nós planejamos, no que nós, como consequência do planejamento, do que nós pedimos a Deus,
muito tímidos no que nós nos dispomos a fazer para Deus, especialmente quando esses planos envolvem pessoas. Isso não vai funcionar. Fulano é muito teimoso, e isso envolve ele concordar com isso, aquilo outro, isso não vai dar certo. Não, ele é muito duro de coração. Esta causa é muito complicada, muito improvável de dar certo. Nós ficamos sempre muito assustados com o tamanho dos obstáculos à nossa frente. Poderíamos esquadrinhar por que isto acontece, porque esses obstáculos nos assustam tanto, mas eu vou abordar um ponto só, que é exatamente dentro do nosso assunto: pouca convicção na soberania de Deus. O receio diante de um obstáculo, quando eu digo receio, não é aquele medo que eu falei na primeira sugestão, não. Eu digo a falta de energia, a falta de ânimo para nós planejarmos, para nós projetarmos algo difícil, humanamente falando, talvez até impossível humanamente falando, complicado. Essa falta de ânimo pode ser explicada por vários motivos, um dos quais pouca convicção do tamanho da soberania de Deus, ou do que significa o fato de Deus ser soberano. Há um provérbio em 21:1, no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que aliás é o predileto do meu pai, é a cara dele. Provérbio 21:1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A gente pergunta, como? O que quer dizer isso? Ele explica: este, o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. A ideia é que quando alguém quer fazer um rego ou um canal, partindo de um depósito de água mais elevado, obviamente, ele traça o rumo que ele quiser, estando na vertical, inclinado, o rumo que ele quiser ele traça, e a água vai cumprir bem direitinho aquele trajeto. Então a pessoa traça o rumo e a água segue. É o que ele quer dizer aqui. O coração de um rei é a mesma coisa diante de Deus. Do jeito que Deus quer, ele faz com o coração do rei. Ele inclina da maneira como ele quer, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Ele faz da forma que ele quiser. Obviamente, só um parênteses, sem livrar aquela pessoa da responsabilidade pelos atos dela. Isso não significa que a pessoa é um robô ou é uma marionete nas mãos de Deus, um bonequinho que Deus faz como quer. Que Deus faz como quer, mas que um é um bonequinho, não é. Como é que uma coisa se junta com a outra? Para nós é muito difícil alcançar isto, mas é fato. Então eu quero só lembrar este aspecto. O poder de Deus de entrar fundo no coração de alguém, até de um rei voluntarioso, cheio de vontade, cheio de poder e tudo, não significa que aquele rei não vai ser responsável pelos seus atos. Só lembrando isso, fecha o parênteses, voltando à questão da soberania de Deus. Ele faz como ele quer. Provavelmente nós ficaremos surpreendidos com o que Deus faria nos corações de pessoas e o que Deus faria com as circunstâncias se nós fôssemos mais destemidos e mais confiantes no poder de Deus em fazer o que Ele quer, ou seja, soberania. Que a definição de soberania é esta. Talvez nós não tomamos passos que exija dele um poder que ele tem e até gostaria de nos mostrar, para a glória dele, e nós ficamos muito aquém do que deveríamos puxar por ele. Não quero dizer a palavra exigir dele, porque não
transmite bem a ideia, mas demandar dele, esperar dele, contar com ele. Dois casos de ousadia que eu quero citar aqui, não é citar, é lembrar com vocês. Poderíamos falar muito no caso de Davi e Golias. A ousadia de Davi foi algo impressionante. Daniel na cova dos leões, os 3 amigos na fogueira, na fornalha, a extrema ousadia dos apóstolos, Estevão e tantos outros. Mas eu selecionei 2 casos. O primeiro, um que eu nunca tinha notado que tinha sido um caso de ousadia, reconheço, eu nunca tinha notado, mas percebi que está literalmente dito que foi ousadia. Alguém pediu o corpo de Jesus para sepultar num lugar próprio. Quem foi? José de Arimateia foi a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Pilatos até se admirou, já morreu, mandou checar, aí voltasse, ele já morreu, então ele cedeu o corpo para José de Arimateia colocar no túmulo dele novo, que não tinha usado ainda, num sepulcro lá numa pequena gruta. Marcos 15, 42 a 45. Marcos 15, 42 a 45. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera, querendo confirmar. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Muito bem, esta palavra aqui, resolutamente, no original, significa ousadamente, corajosamente. A época era, o timing desse pedido, a ocasião, a circunstância era péssima. Jesus tinha acabado de ser condenado como um criminoso, soltaram um criminoso, Barrabás, em troca de Jesus. Vocês conhecem a história, e ele estava lá crucificado, tinha acabado de morrer como um criminoso. Os apóstolos tinham fugido com medo do Senhor Jesus Cristo, e esse homem José de Arimateia, que uma vez foi falar com Jesus Cristo de noite, com medo de se expor, agora ele faz exatamente o contrário, e Marcos deixa claro isso com a palavra lá. Ele foi ousadamente falar com Pilatos, e Pilatos poderia dizer: você é discípulo dele, José de Arimateia, por mais que ele fosse influente, rico, membro do Sinédrio, mas ele iria se expor a uma situação que os próprios apóstolos de Jesus Cristo não quiseram se expor e fugiram, que estiveram 3 anos com Jesus. E esse homem aqui, com toda a ousadia e assumindo riscos que ninguém saberia avaliar direito, poderia acontecer qualquer coisa ali, ele resolutamente, está lá a palavra. Então, o que é que eu quero dizer com projetos tímidos nossos? Ele está ali morto, meu mestre. Eu tenho um túmulo ali novinho. Nunca coloquei ninguém lá. Eu teria a honra de ter o Senhor no meu túmulo. Mas como? Como? Está lá amaldiçoado naquela cruz. Maldito que for pendurado em madeira, até pela lei. Mas não era nem o assunto mesmo, mas é terrível a situação, a circunstância. Ele está lá como um criminoso, condenado por um governador hesitante, que o povo, a turba, exigiu: mata-o, troca por Barrabás. Eu acho que não é hora. Então, para eu levar sem pedir ao governador, isso não vai dar certo.
eu vou pedir. Não, eu não vou pedir. Eu vou me expor, vou me complicar. Minha família, meus bens, isso não vai dar certo. Então, muito provavelmente, muitos de nós teríamos até vontade de fazer aquilo, de coração, levar o corpo do nosso mestre para o nosso sepulcro, mas pela timidez, pela pouca convicção da soberania de Deus. Quer saber de uma coisa? Eu vou, e Deus faz comigo o que Ele quiser, e Deus faz com o coração de Pilatos o que Ele quiser. Se eu sair daí direto para uma prisão, ou se Ele simplesmente negar, dizer que eu sou maluco, ou se Ele me der o corpo, eu não sei. Deus mexe com o coração de Pilatos. Quer saber de uma coisa? Eu vou. Rapaz, vou. Pronto, é isso que nós não temos muitas vezes. Davi e Abissai. Davi estava perseguido pelo rei Saul, que queria matá-lo, com inveja, com medo de Davi tomar o lugar dele. Começou a persegui-lo em vários lugares, até para o estrangeiro. Davi foi para os filisteus nessa perseguição, e duas vezes, uma vez ele já tinha tido a chance de matar Saul nessas perseguições, dentro de uma caverna, e ele não o fez. Agora aparece uma segunda oportunidade dele matar Saul, e vamos ver o que Davi fez. Olha a coragem desse homem. 1 Samuel 26, 5 a 12. Primeiro Samuel, capítulo 26, versículos 5 a 12. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul era o rei, e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento, e o povo, esse povo significa os soldados, aqui era um grupo militar que estava procurando Davi para matar. Então não eram crianças, mulheres, não. O povo aqui eram homens armados. O povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeru, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul no arraial? Respondeu Abissai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner, que era o comandante do exército, e o povo estavam deitados ao redor do rei. O rei estava no centro, óbvio, questão de proteção. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixe-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe, não será preciso segundo. Abissai queria matar Saul e encerrar aquela história. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, quer dizer, o próprio Deus, ou o seu dia chegará em que ele morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, e vamos-nos. Vamos embora. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água, reservatóriozinho d'água, da cabeceira de Saul, e foram-se. Foram no meio do acampamento do exército inimigo, com todos dormindo. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto Davi era muito jeitoso e conseguiu não fazer nenhum barulho. Não é isso aí? Porque Abissai parecia um gato e ninguém ouviu um pio do barulho que os dois fizeram. Porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono.
Sem esta intervenção de Deus, Davi já era. E Abissai eram homens mortos, sem a menor chance. E porque Davi arriscou-se a tal ponto, um projeto louco, suicida. Confiança na soberania de Deus. E eu pergunto, Deus não poderia cair profundo sono sobre os seus opositores, sobre as pessoas ou coisas ou circunstâncias hostis que iriam se colocar como obstáculo para o seu projeto, para o seu plano? Davi tinha um projeto. O projeto era mostrar ao rei Saul que ele poderia ter matado o rei, mas não fez. E que Davi não tinha nada contra o rei, e que ficasse claro que era o rei que estava procurando matar Davi, que era inocente nessa história, e era mesmo. Então Davi tinha um projeto profundamente arriscado, mas ele não parou, ele foi. E os resultados? Deus resolve. José de Arimateia passou a ter um projeto. Quando viu Jesus Cristo morto, qual era o projeto de Arimateia? Jogar Jesus, colocar Jesus no túmulo dele, José de Arimateia. Era um projeto arriscado, perigoso. Não vou, porque eu estou lidando com um Deus super poderoso, que mexe no coração do rei como se mexe no canal d'água, e mexe no coração daquele Pilatos, poderia mexer, e mexeu, tanto que Pilatos deixou levar o corpo do homem que ele mesmo tinha condenado poucas horas antes. E Davi, Deus dá um sono nessa turma aí, eu não sei o que é não, lá vou eu. E foi. Então, ousadia nos projetos, nos planos pessoais, coletivos, em termos de igreja, para servir ao nosso Deus. Paulo era um homem muito ousado. Eu não vou ler, está lá em Filipenses 1:20 e várias outras passagens que falam da ousadia de Paulo. Mas tem uma escrita por Paulo que eu acho muito interessante. Efésios capítulo 3, versículos 10 a 12, tem algo curioso para aprendermos aqui. Efésios 3, 10 a 12. O texto já vem de longe, não vou entrar no contexto, eu quero pensar só um aspecto aqui. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos o quê? Ousadia, pelo qual temos ousadia e acesso, com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória e tal. Sabe o que isso significa? Que nós podemos e devemos ter ousadia com o próprio Deus. Nós podemos chegar diante do trono do próprio Deus ousadamente. Você é maluco chegar diante de Pilatos? Sou. Você é maluco chegar no meio do acampamento de Saul dormindo? Sou. Você é maluquíssimo em chegar no trono de Deus, diante do trono de Deus. Você é um pecador miserável como você é louco. Sou e não sou. Em termos humanos pode me chamar do que quiser, e realmente se alguém chegar diante do trono desse Deus é pulverizado, ninguém pode nem chegar perto da luz inacessível que ele habita. Mas eu vou chegar lá e vou continuar vivinho, e vou com ousadia, uma ousadia autorizada pelo próprio Deus, porque é uma ousadia baseada na fé no Filho queridíssimo dele, Jesus Cristo. Uma fé essa que me dá confiança de que eu sou aceito diante de Deus, lavado que fui pelo sangue de Cristo. Então eu vou sim
tu não vai chegar nem perto, vai ser queimado vivo, pois fique aqui que eu vou lá. Eu vou chegar diante do trono de Deus, e já chego hoje. O crente já chega hoje, de uma forma misteriosa. Nós já temos uma vida nos lugares celestiais, hoje. Nós nem entendemos isso direito. Nas orações nós chegamos lá, e vamos chegar lá pessoalmente, até fisicamente, quando recebemos nossos corpos glorificados diante do trono de Deus, com ousadia. É interessantíssimo isto. Pergunto, se nós devemos ter ousadia com o próprio Deus, por meio de Cristo, por que não vamos ter ousadia com pessoas e circunstâncias, usando o mesmo poder do mesmo Jesus Cristo? Davi disse para Golias: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, ou do Senhor de Israel, eu vou contra ti em nome dele. Ousadia impressionante de Davi diante do Golias, e dizendo: eu vou, não é por minha causa, não é por minha força, mas é com base numa confiança tremenda que eu tenho num Deus Todo-Poderoso. E eu entendo, acho que essa nossa confiança no poder de Deus é muito limitada, muito medíocre. Ou o poder dele é medíocre aos nossos olhos, vou te dar duas chances. Ou aos seus olhos o poder dele é medíocre, ou a sua fé no poder infinito dele é medíocre. Aí você fica à vontade e escolha. Acho que você não vai ter coragem de dizer a primeira, né? Que acha que o poder dele é medíocre. Ah, não, isso aí você não vai achar. Você, claro, eu sou crente, e eu tenho a minha confissão de fé, eu creio no Deus Todo-Poderoso, Onipotente, creio tudo isso aí, ótimo. Então por que você é tão tímido, tão acovardado, tão descansado? Por quê? Só ficou uma opção: porque a sua convicção nesta soberania dele é pequena, é muito papo. Quando eu digo é muito papo, é pouca realidade e muito papo. Não é só é muito papo, porque se fosse só papo, você não seria nem crente, você nem fé teria, claro. E tem muita gente assim mesmo, que é só papo mesmo, 100% da boca para fora. Esse não é nem crente, não estou nem falando desse. Eu estou falando do crente. Então, quando eu digo muito papo, é uma fé muito pequena, uma fé muito mal abastecida, uma fé mal alimentada, faminta, sedenta, pequena, doente, uma fé doente. Num Deus deste tamanho, esta fé não alcança. Aliás, nem uma fé sadia alcança o tamanho do poder deste Deus, quanto mais uma fé pequena, uma fé sadia. Resultado: o que é que acontece quando se mistura uma fé fraquíssima com Deus Todo-Poderoso? Uma vida fraca, claro. Porque esta fé não utiliza a ousadia que pode ter diante deste Deus, não projeta coisas poderosas, difíceis, complicadas, perigosas. Não faz. Não traça uma linha de segurança bem pertinho dos seus pés, e dali ele não ultrapassa, como se tivesse uma faixa amarela da polícia dizendo: daqui você não passa. Aí você vai viver a sua vida cristã dentro daquele limite que você passou para si próprio, bem curtinho, e a sua vida vai ser medíocre como crente, e vai realizar poucas coisas. Não vai ter uma história para contar de você, como estamos contando aqui história de Zé de Arimateia, de Davi, de Paulo e tantos outros. Antes de ir para o quinto ponto dos 6, eu quero fazer uma observação que eu considero muito importante. Ousadia não significa que você vai ficar decepcionado se Deus não realizar os seus sonhos e os seus projetos. Ousadia não dá direito à frustração do tipo: bem que eu achava difícil, do tipo: é por isso que eu não tento outra vez. Isso não é ousadia legítima, isso é arriscar, puramente arriscar, na sorte. Se colar, colou, se não colar, aí você se
você se treme toda a sua vida, sofre um abalo grande. Isso não é ousadia. Ousadia é ter garra, dedicação, num serviço que visa a glória de Deus. E se o resultado for negativo, não afetará a alegria por ter sido ousado, e nem afetará o seu ânimo para um novo projeto. É assim que eu vejo ousadia. Projeto ousado, Deus não abençoou, ou Deus não realizou aquilo que você contava que Ele realizasse para transpor aquele obstáculo? Não, Ele não quis fazê-lo. Está vendo? Esse negócio não dá certo. Esse negócio de querer ser Davi, esse negócio de querer ser Paulo, ser José de Arimateia, isso não é para mim. Eu sabia que isso não dava certo. Fui ser ousado, você não foi ousado coisa nenhuma. O ousado, de fato, ele não tem direito de se decepcionar com Deus. Não é que ele não tem direito, não passa nem na cabeça dele se decepcionar com Deus. Ele não quer saber, ele é ousado do mesmo jeito, o coração dele é ousado. Então, se ele faz um projeto ousado e o projeto não dá certo, humanamente falando, Deus não faz o que ele pensava, vou para outro, e vou para outro, e vou para outro. Então, o coração dele é ousado, porque ele tem absoluta convicção de que Deus, se quiser, faz com que nós não vamos morrer na fornalha ardente. Se Ele não quiser, mas nós não vamos adorar o teu Deus. Ousadia é aquilo, admitiu que o projeto extremamente ousado de não obedecer ao rei, que ia gerar um castigo dentro de uma fornalha, esse é o nosso projeto, não vamos obedecer ao rei, isso é suicídio total. Bota logo o dedo numa corrente, na tomada de 220 volts e morre de uma vez, que é melhor. Não, nós não vamos fazer o que o rei quer, é morte pura. Tudo bem, se ele quiser, ele nos livra. O rei fica sabendo, mas se não quiser, mas não vamos te obedecer não. Isso é ousadia. Que você seja mais ousado nos seus projetos pessoais, projetos evangelísticos, projetos de falar de Cristo, nos seus projetos de serviço ao nosso Deus. Quinto ponto, você pode usar a soberania de Deus a seu favor, ou para o seu benefício, porque você poderá suportar melhor o desgosto de viver neste mundo perdido. Essa afirmação, em si própria, já pode... A reação que você teve ao que eu acabei de dizer, já mostra o estado, muito do estado em que você se encontra. Porque eu afirmei que você suporta com dificuldade o desgosto de viver nesse mundo perdido. Agora, se a sua reação foi olhar para o lado e dizer, está falando comigo, né? Desgosto de viver neste mundo perdido, eu acho que não é comigo não, eu não tenho esse desgosto não. Aí eu acho que é melhor, bom, você ouviu o resto da pregação, mas fazer um break psicológico, espiritual e fazer um estudo mais profundo de quem você é, da realidade, se a sua conversão foi original, foi para valer, foi de fato verídica. Porque se você não sente desconforto em viver neste mundo perdido, tem uma coisa errada com você. Provavelmente você não é salvo. Ou você é salvo, mas um crente extremamente fraco, e precisa de leitinho, de neném, para poder começar a crescer espiritualmente, começar a entender quem você é, o que é o mundo, as obras de Deus, e não é daqui deste mundo e tudo mais. Então, só essa afirmação já é um teste muito forte sobre você. Mas o fato é que o Senhor Jesus Cristo nos disse claramente, João capítulo 17, fala muito nisso, mas eu vou ler só um versículo que é o 14,
João 17,14, se quiser, eu já cheguei lá, então posso ler só. Diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus orando ao Pai. E o mundo os odiou. Por que, Senhor Jesus? O mundo nos odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. É fato. Não é que você deve se sentir como se não fosse do mundo. Você não é do mundo. Os padrões são invertidos com relação aos padrões de Deus. Esse Deus que nós amamos tanto. O que predomina nesse mundo? A mentira, politicagem, interesse próprio, imoralidade, idolatria, amor ao dinheiro, amor a si próprio. Com o humanismo, sempre, parece que sempre em moda, o homem exalta a si mesmo, de uma maneira exagerada. Com a ecologia, o homem exalta a natureza, as coisas criadas de uma maneira exagerada, distorcida. Tudo é diferente. A maneira como o mundo age, e faz, e pensa, e age, é diferente quando comparado com os valores de Deus. E isso gera um efeito, é para gerar um efeito grande no crente, uma sensação de deslocamento, de rejeição, de desânimo, de ser um estranho no ninho. Quando estiver assim, é hora de ler 1 Crônicas 29, 11 e 12, que diz assim, 1 Crônicas 29 e 12, deixa que eu leio. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Deus quer assim, pelo menos por enquanto. Não é por falta de poder dele que o mundo é assim. Faz parte da vida do crente, ou do desejo de Deus para a vida do crente, esse desconforto aqui no mundo. Aliás, curiosamente, irmãos e amigos, o próprio Deus sentia esse desconforto ao tratar com o mundo. Vou dar dois exemplos. Velho Testamento, Números capítulo 14, diz assim, número 14, versículo 11, Deus falando com Moisés. Números 14, 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo no deserto? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Pule para o 26 e o 27 agora. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Até quando eu vou aguentar? Veja o desconforto de Deus no céu, mas lidando com uma congregação ruim lá no deserto dos judeus, difícil, dura de coração. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim, e a passagem continua. É curioso que o Filho de Deus se fez homem, Jesus Cristo, esteve entre nós, e ele pronunciou uma frase quase cópia desta que Deus disse para Moisés. Querem ver? Mateus capítulo 17, versículos 14 a 17. Que diz assim, Mateus 17, 14 a 17. E quando chegaram para junto da multidão, estavam descendo do monte da transfiguração, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei?
trazei-me o menino. Aí continua o relato, incomodadíssimo em estar aqui, eu não estou aguentando mais. Um homem com a alma pura como ele tinha, sem um pecado que fosse, absolutamente santo, no meio de uma geração perdida dessa, aquilo era como uma lixa no seu coração santo, sensibilíssimo. Lidar com aqueles pecados, lidar com fraquezas humanas, lidar com doenças, lidar com mortes, lidar com denúncias falsas, acusações, difamações. Até quando eu vou aguentar vocês? Que tipo de clamor você tem, às vezes, dentro do seu coração, parecido com este? Você que é discípulo de Cristo, que quer imitar Cristo em tudo, pelo menos diz que quer. Aqui é uma pergunta para você pensar e refletir. Você tem imitado a Cristo nesse desconforto terrível de viver no mundo perdido, pecador, não vendo a hora de ir embora daqui? Até quando eu vou estar convosco? Gente, eu estou contando os minutos para ir embora, para voltar para o meu Pai, para a minha paz que eu tinha lá com meu Pai querido, lá para os meus anjos, para aquele céu onde não entra pecado. Não está falando nem de poder aqui, mas da santidade, da ausência de pecado. Eu quero isto. É ruim demais estar aguentando um mundo deste. Era o clamor dele. Agora, Senhor, tudo bem, eu não tenho medo da morte não, quer dizer, não devia ter tanto, mas dá para esperar um pouco, porque eu quero me formar. Ah, Senhor, eu quero casar antes de morrer. E meu filho? Antes de eu morrer. Aí tem um filho, aí pergunta, e meu neto? Aí consegue adquirir a casa própria. Diz, sim, casa própria eu já tenho, mas agora a casa para dar para o meu filho? Aí tem 2 filhos, e cadê a outra casa para dar para o outro filho? Aí vai, aí não se conforma número com o que não tem. E meu primeiro milhão, cadê o segundo milhão? Cadê o 5º milhão? E vai, e quer mais, e quer mais. Sabe o que é isso tudinho? Agarrado às coisas dessa vida. Quem faz do projeto de ter um filho, ou ter um neto, ou ter 10 milhões no banco, ou seja lá o que for, nesta terra, ele está agindo contra o sentimento que Jesus teve no coração dele. Eu não aguento, é muito ruim viver com tanto pecado ao redor. Eu não estou dizendo que o crente deve ser um suicida, que o crente não deve estar nem aí se vai ter um filho ou 2, e se tiver 10 netos, não está nem ligando para os netos, eu quero ir embora, eu quero morrer. Não! Tem que haver um equilíbrio. É óbvio que nós devemos amar até os inimigos, quanto mais nossos filhos e netos e queridos, é claro. Devemos amar o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Então nós devemos amar a nós mesmos. É saudável um amor próprio correto. Mas o que eu estou colocando aqui é o ângulo do apego às coisas do mundo. E que sabe de uma coisa? E se quando chegar a hora de eu deixar mesmo aqui, e meus filhos, meus netos, o carro, as roupas e o que for, ótimo, ótimo. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, disse o apóstolo Paulo. Mas talvez eu tenha que permanecer mais um tempo aqui. Fazer o quê? Paulo mostra ali exatamente o sentimento de Cristo, de querer ir embora, mas ao mesmo tempo respeitando a vontade de Deus, dizendo, enquanto é para estar aqui, aqui eu estou, Senhor, e quero ser um servo padrão. E se eu sou casado, quero ser um marido, uma esposa padrão. Se eu tenho filhos, quero ser um pai padrão, quero ser um avô padrão, quero ser um proprietário padrão, um vizinho padrão. Tudo bem, vou levar a sério a vida aqui, enquanto eu estiver, muito a sério, para dar um testemunho de Cristo para a tua glória, mas que meu lugar é aqui, não. Então é um levar a sério as coisas daqui, mas de uma forma apequenada. O que deve ser agigantado em nós é o desejo de ir embora. Inverta, aí você vê o crente de hoje, em média, ele é agigantado no agarro das coisas daqui, e vê o céu como uma coisa muito longe, muito distante, e talvez um pouco ainda não muito
desejado. Bota para lá, Senhor. Conta-se a história de alguém que estava no avião, não vou dizer, era uma autoridade religiosa, em que o comandante chegou e disse: senhor autoridade religiosa, nós temos uma notícia para lhe dizer que o avião está pegando fogo, nós vamos cair rápido. Homem, nós vamos já nos encontrar com o Criador. Homem, não diga uma desgraça dessa não. Pois é, vamos já nos encontrar com o Criador. Não diga uma desgraça dessa. Sabe de uma coisa, piada ou não, você está com câncer, você tem 6 meses de vida e olhe lá, você prepare-se para encontrar-se com o seu Salvador. Não diga uma desgraça dessa não. É assim que nós reagimos. Pastor, mas o que fazemos então com o que o senhor acabou de dizer, o amor às pessoas, aos parentes, aos filhos e tudo? Ore a Deus, peça equilíbrio, mas um equilíbrio que esteja parecendo com o modelo de Cristo. Peça sabedoria a Deus, busque intimidade com Deus, como Cristo tinha intimidade total com seu Pai. O homem Jesus tinha autoridade, tinha intimidade com o Pai dele. Busque, vá atrás dos caminhos de Cristo, vá atrás, ele ensinou tudinho, gente, está tudo aqui. Vá atrás dos caminhos dele, e ao adquirir intimidade com Deus, você vai naturalmente se descolando das coisas daqui, é natural, e desejando as coisas do alto. Última, sexta, refletir na soberania de Deus pode dar grande impulso na sua adoração a Ele, Deus. Refletir, só refletir. Pronto, é outro exemplo de que só eu anunciar isso aqui, eu já acho que estou perdendo 90% do ouvido e da mente e do entendimento de vocês, sinceramente. Pastor, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo. Refletir na soberania de Deus pode dar grande impulso na minha vida de adoração a Deus. Mas você não está entendendo com conhecimento de causa. Porque você sabe o que é no dicionário a palavra refletir, mas você não sabe no seu coração, pela sua experiência, por horas gastas eu digo investidas, você não sabe o que é refletir na soberania de Deus. Seja franco com você próprio. Veja neste último ano quantas horas você gastou para esse exercício de refletir na soberania, aliás, em alguma coisa de Deus. Eu estou particularizando aqui para a soberania, mas vamos abrir para ajudar vocês e a mim próprio. Qualquer coisa de Deus, qualquer atributo de Deus. Quantas horas você investiu na beira de um mar, na sua rede, à noite antes de dormir, ou depois de acordar de madrugada, eu não sei, andando aí numa estrada, eu não sei, trancado no seu quarto, eu não sei, mas qual o tempo que você investiu para refletir nas coisas de Deus? Não é nem ler, pode incluir leitura, mas não é leitura. Ah, pastor, eu li a Bíblia toda no ano, eu fiz aquele plano. O senhor conhece aquele plano de ler a Bíblia todo em um ano? Eu conheço uns 10, pois é. Então eu fiz um plano daquele, e tantos minutos por dia, 365 dias, dá tantos minutos, dividido por 60, eu gastei mais ou menos umas 15 horas, 30 horas, refletindo nas coisas de Deus. Como foi isso aí? Me conte aí. Não, foi lendo a Bíblia no meu esquemazinho de ler todo dia. Digo, lamento muito, não está incluído na minha pergunta, pelo menos de uma maneira plena. Pode ter alguma coisa de reflexão quando você lê a Bíblia, claro que vai ter alguma coisa, mas não é o que eu estou dizendo. Sabe o que eu estou dizendo? É você tomar o que você já sabe da Bíblia, coloca na sua mente, na sua inteligência que Deus lhe deu, pouco ou muita não importa, mas na inteligência que Deus lhe deu, na sua capacidade de assimilar, de raciocinar, de fazer raciocínios em cima de alguma coisa, de observar, de concluir.
Você utiliza as coisas que você já captou da Bíblia, das pregações, dos livros, já estão na sua mente, já estão no seu coração. Não é que você vai ler a Bíblia em 15 minutos e está refletindo. Não é isto. Refletir é pegar o que você já sabe, aí você vai moer aquilo, você vai pensar, você vai examinar aspectos, você vai se admirar com algumas coisas e concluir outras. Puxa, eu nunca tinha pensado nisto, nunca tinha pensado naquilo, que coisa interessante isto aqui, olha só, eu aprendi ontem isso, mas eu já sabia outra coisa daquilo, mas quando eu junto uma coisa com a outra, que maravilha, que espetáculo. Isso é refletir nas coisas de Deus. Salmo 40, versículo 5, eu quero encerrar. Vou ler ainda mais 2 passagens, aí eu encerro. Vou demorar pouco. Salmo 40, versículo 5. Davi: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e falar deles, mas são mais do que se pode contar. Davi está frustrado, porque não consegue dar conta do que ele gostaria de falar de Deus. Ele está observando, como eu falei, observando o que Deus fez, as maravilhas que tens operado. Ele observou as maravilhas, arquivou, ele indexou, ficou lá na mente dele as maravilhas, e também os teus desígnios para conosco. Que desígnios? Os planos de Deus, os projetos de Deus, a revelação de Deus. Davi viu aquilo, estudou ali, observou o que Deus tem feito, misturou os desígnios de Deus com as maravilhas que ele operou, a teoria com a prática, observou tudo e concluiu: tu és maravilhoso, ninguém há que se possa igualar a ti. Ele refletiu sobre a soberania de Deus e estava frustrado, porque é muita coisa, não dá para a gente dizer, Senhor, é muita coisa. Você tem chegado a alguma conclusão parecida, pelo menos? Ou tem anunciado para as pessoas as maravilhas de Deus, pelo menos um pouquinho? Não precisa nem ser todas. Salmo 139, eu não vou ler não, gente, eu vou passar logo para Jó, porque o Salmo 139 é o salmo inteiro, quase até o final. O final muda um pouquinho o tom, mas quase até lá é Davi falando dos atributos de Deus, maravilhado, impressionado, que não tem para onde ir, no sentido de que se ele quiser se esconder de Deus, não consegue. Ele pode ir lá para um lado do universo, pode ir para o outro lado, e Deus conhece a ele, Davi, desde que estava no ventre da mãe dele, formou os ossos dele, e tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não posso alcançar. Davi fica absolutamente maravilhado com o tamanho do poder e da soberania de Deus. Reflexão, meditação, muita meditação, coisa que o pobre coitado do século 21 mal conhece, como eu falei. Procure, eu sei que estou malhando em ferro quase frio, mas sei lá, se o ferro do seu coração ainda está um pouquinho quente, que ainda pode ser um pouquinho maleável para se amoldar ao que eu estou colocando, porque se o seu coração mesmo já esfriou para esse assunto, eu vou secar a língua e não vou conseguir que você reflita coisa nenhuma sobre Deus, quase nunca, nem medite nada. Você tem que correr para pegar o ônibus, ir na oficina do carro, e fazer concurso, e ganhar dinheiro aqui, e fazer projeto acolá, e fazer curso ali, e mais ali, e é toda coisa, e mais coisa, e o trânsito ruim, perde 2, 3 horas no trânsito, no fim não tem tempo para nada, e dorme cansado, acorda mais cansado ainda, e vai, é estresse, e é médico, é isso, e no fim você passa 1 ano, 2, 10, 20, e não meditou coisa nenhuma. Não, mas eu vou para os cultos. Minutinho. Quem meditou na pregação foi o pastor. E olha lá, se ele não copiou a mensagem do outro, que está meio na moda. Mas você não está meditando muito aí não. Você está meditando com as palavras que eu estou dizendo? Não, eu que meditei. E você vai ouvir. Está ouvindo. Ótimo.
está atento, está absorvendo, ótimo, mas você não está meditando não, você está com a mente aberta, o coração aberto, passivamente recebendo o que eu estou colocando. Mas você vai meditar quando você sair daqui, se é que vai, é quando você sair daqui, aí você dentro do carro, aquele negócio que o pastor disse, está meditando agora. Na cama, já à noite, ao longo da semana, dentro do carro, aquele negócio, eu vou ver aquela mensagem de novo, porque ele disse uma coisinha lá, agora você está meditando. Então não pense que o fato de você vir aos cultos e ouvir muitas pregações, que isso significa que você está meditando. Não está, não estou tirando o valor, óbvio que eu não estou tirando o valor de uma pregação, porque ela está colocando coisa em você. Mas medite, eu reconheço que tem uma vantagem, todo pregador tem uma vantagem sobre o ouvinte, é porque faz parte da nossa função, faz parte da nossa obrigação que Deus nos deu, meditar para poder transmitir, faz parte. Então, não, pastor, o senhor está lá para isso, né? Eu sei, mas não é por isso que eu não vou dizer, meu irmão, minha irmã, medite mais, reflita mais nas coisas de Deus. Por fim, Jó 42, 1 e 6. Olha que coisa interessante. Jó 42, 1 em diante, nós vemos um Jó constrangido. Tem pessoas que acham que no livro inteiro de Jó, Jó não pecou em nenhum momento. Eu discordo fortemente disso. Acho que Jó pecou sim, em dizer coisas muito negativas sobre Deus. Era um homem fiel, com certeza. E ele passou por uma crise muito grande. E qualquer um de nós, primeiro já teria que ver se nós seríamos tão fiéis a ponto de Deus usar o nosso nome diante de Satanás. Então era um homem muito fiel. Não quero aqui absolutamente diminuir a fidelidade ou o exemplo de Jó para nós, absolutamente, nem denegrir o nome dele, mas eu entendo pela leitura do livro de Jó, que ele disse, aliás ele diz aqui, textualmente, vou já ler, que ele disse coisas sem saber, coisas que não era para ter dito, não eram corretas sobre Deus, irritou Deus algumas vezes, mas uma irritação tal que Jó depois, a mulher se arrepende e Deus perdoa e dá dobrado o que ele tinha e tudo, era um homem muito, muito amado por Deus, mas é fato, e tem uma passagem que diz que em tudo isto Jó não pecou, mas dentro de um contexto particularizado, eu não vou entrar nos detalhes aqui, não é que ele não pecou em nada do que ele disse no livro de Jó, não é, de acordo com a minha opinião. Muito bem, então no último capítulo do livro de Jó, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Soberania, aula de Jó sobre soberania. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A gente se arrepende de quê? De pecado. E algo que fez errado. Então o que nós vemos aqui é um Jó muito constrangido com as coisas negativas que ele afirmara sobre Deus, explica que não conhecia, pensava que conhecia mais profundamente a Deus, então era uma fidelidade em cima de um conhecimento muito, muito frágil, ficou conhecendo bem melhor a Deus, por todo esse sofrimento que ele passou, se arrepende humildemente e adora a Deus, confessa a soberania de Deus, ele abre aqui o coração dele, e ele disse aqui, até o pó, eu me arrependo até o pó, eu me acabo, eu me destruo diante de ti, ó Deus, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então que ele pode se destruir diante de Deus,
se diminuir diante de Deus, ele o faz. E o que ele pode engrandecer esse Deus diante dele, ele o faz. Fruto da reflexão, da meditação, da observação em tudo que ele tinha passado, o que tinham ouvido daqueles 3 amigos, que eram amigos meio esquisitos, e coisas que ele ouviu do próprio Deus, ele olhou, observou, concluiu e cresceu no conhecimento e na adoração de Deus. Muito, irmãos, poderia ser dito sobre a soberania de Deus, mas eu espero que essas 2 pregações nos estimulem mais a considerarmos a grandeza do nosso Deus. Você que não é crente no Senhor Jesus Cristo, que por acaso esteja ouvindo essa mensagem, que você nem perca tempo com outros deuses. Agora, dizer assim, eu acho que talvez você nem entenda bem. Não, outros deuses, eu não sou pagão e tal. Outras filosofias, vamos falar de maneira mais assim, outras maneiras de ver o mundo, outra cosmovisão. Essa palavra é bonita, essa aqui todo mundo entende hoje, os que estão na moda. Cosmovisão, esqueça cosmovisões, filosofias, releitura, essa que está na moda mesmo, releitura. Os homens adoram essa palavra hoje em dia. Esqueça, jogue no lixo qualquer tipo de filosofia, de releitura, de pensamento que não inclua um Deus soberano, todo-poderoso, que faz o que Ele quer. Vá lá, se arrependa como pó diante dele, diante de Cristo, como Jó, no caso, fez diante de Deus. Faça isso diante de Cristo, peça a Deus que lhe dê fé e se entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Quanto a nós crentes, cada vez tenhamos mais confiança, e que essa confiança seja refletida na ousadia dos nossos projetos. Termino com Romanos 11:33, que dispensa comentários, não digo mais uma frase. Romanos 11:33, uma frase belíssima do apóstolo Paulo, que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Vou continuar. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo que nós tivemos o privilégio de colocar aqui. Que essas palavras penetrem nos corações dos irmãos e amigos, para que reflitam, meditem no que foi dito e cresçam no conhecimento de Ti, na intimidade contigo, na adoração a Ti e ao Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e te agradecemos por isto. Amém.